Olá, gente, muito bom dia. Esse é o programa Café com Bispo. Que bom que podemos estar juntos essa manhã maravilhosa. Hoje, dia 19 de junho. 19 de junho é um dia especial para nós aqui, porque é o terceiro domingo do mês. E nós temos agora, a partir das 8h30 da manhã, nós já estamos aqui tomando nosso café, comungando, batendo papo, tendo um encontro de koinonia, um encontro de comunhão, e você é convidado para estar conosco nesse domingo. Tenho comigo hoje aqui à mesa meu querido irmão João Muniz Silveira. Muito bom dia, pastor João. Bom dia, querido bispo. Bom dia, companheiros de bancada. Bom dia a vocês que nos ouvem, vocês que participam conosco desse programa. Ok, muito bom dia, Loide Nogueira. Bom dia, meu bispo. Bom dia, Tudo meu pastor bem? João. Tudo bem com vocês, né? Uhum. Olha, eu deixo um abraço para todos que estão do outro lado, que também têm enviado um abraço para você, bispo, Graças. e para você, pastor João. Muito Estão obrigado. todos muito felizes com o programa, estão ouvindo atentamente. Ah, que legal. Então, deixamos aqui o nosso abraço para todo esse povo aí, né? Saudação fraterna a todos. E hoje nós estamos com um texto muito legal. Aliás, esse livro de Atos dos Apóstolos é um livro muito cheio de detalhes, é uma aventura esplêndida e nos deixa umas oportunidades boas da gente comentar esse momento da igreja, que é o início dela. Estamos falando aí dos 50 primeiros anos da igreja, onde ela está se movendo de uma maneira fantástica na força do Espírito Santo, na graça abundante de Jesus. E hoje nós estamos já no capítulo 22, nós vamos até o capítulo 28, que é o último capítulo desse livro, escrito por Lucas, nosso querido irmão. Ele dá umas dicas para nós tão preciosas. E hoje nós estamos já no versículo 22 do capítulo 21. Eu quero pedir minha querida irmã Loide para proceder à leitura desse texto, para a gente ir avançando e comentando. Obrigado, falei em comentar, antes que você faça a leitura. Quero agradecer muitíssimo os comentários das pessoas que estão nos assistindo, como você citou. Tenho recebido muitos WhatsApps com o comentário da nossa participação aqui no programa. E você que nos ouve pela rádio, se você quiser rever o programa, ele está no nosso canal YouTube, que é Igreja da Colheita. Esse é o nosso canal. E você vai encontrar todos os programas Café com Bispo no canal YouTube Igreja da Colheita. É só você entrar lá, Igreja da Colheita, no YouTube, e vai logo aparecer a sequência dos nossos comentários, ok? Loide, vamos lá então, querida? É isso aí, vamos lá, né? Aqui é o versículo 22, tá? O povo ouviu com atenção até esse ponto, mas perderam o controle e começaram a gritar: matem-no, fora, acabem com ele. Eles sacudiam os punhos e gritavam maldições. Foi quando o comandante interferiu e ordenou que Paulo fosse levado à fortaleza. Ficou chocado e decidiu interrogar Paulo sobre tortura, para descobrir o que ele havia feito para provocar tanta violência. Enquanto o amarravam com tiras de couro, preparando-o para o açoitamento, Paulo perguntou ao centurião, que assistia a tudo: não é ilegal torturar um cidadão romano sem um julgamento justo? Ao ouvir a pergunta, o centurião foi reclamar com o comandante da guarda: você percebe o que fez? Este homem é cidadão romano. O comandante foi confirmar: o que ouvi é verdade? Você é cidadão romano? Paulo respondeu: claro que sim. O comandante ficou impressionado. Tive de pagar uma grande quantia de dinheiro pela minha cidadania. Quanto custou a você? Nada, disse Paulo. Não me custou nada. Sou cidadão desde que nasci.
o interrogatório foi suspenso e o comandante ficou muito receoso. Havia ordenado prender um cidadão romano e chegando muito perto de mandar torturá-lo. No dia seguinte, querendo livrar-se da encrenca e querendo saber o que estava por trás da acusação dos judeus, o comandante libertou Paulo e convocou uma reunião com os principais sacerdotes e o concílio para ver o que eles pretendiam fazer. Paulo foi levado à presença deles. Ok, vamos dar uma paradinha aqui. Que coisa, não é? Que coisa impressionante. A primeira coisa que me chamou bastante atenção aqui foi, mas perderam o controle. Eles estavam descontrolados depois de ouvirem de Paulo com tanta nitidez a fala que Paulo produzia sobre o seu relacionamento com Jesus. Foi impressionante, João, como isso provocou dentro deles um alvoroço tão grande a ponto deles perderem o controle. Sabe aquele ponto que a gente está se sentindo no controle das coisas e, de repente, parece que um gatilho é ativado e eles perdem o controle a ponto de provocar no centurião, só para quem não sabe, não é? Centurião era o título que um comandante de 100 homens recebia, né? Então, ele era o centurião, ele comandava 100 homens. Era um cargo importante dentro da cadeia de autoridade dos romanos, né? Então, o centurião está meio que sem entender. Mesmo tendo protegido Paulo, ele está sem entender, ele está com uma indagação que não faz ele sossegar. E ele precisa saber o que está acontecendo, por isso ele vai à busca de uma tortura para que Paulo, torturado, confessasse alguma coisa, porque não é possível que alguém receba tanta indignação do povo. Lembra que um cadinho atrás ele tinha achado que Paulo era um egípcio agitador, toda aquela loucura que estava acontecendo, né? Não satisfeito com tudo, eles não têm, ainda assim tem alguma coisa estranha. Parece que seguir a Jesus tem alguma coisa estranha, né? Parece que abraçar a fé gera uma coisa estranha no meio da comunidade. E Paulo está ali sustentando essa sua relação, e quando ele se vê no momento em que vai ser açoitado, ele então evoca a sua cidadania romana. Bom, quero parar aqui com o meu inicial comentário e compartilhar com vocês o texto, né, para que vocês emitam também seus pareceres. Quando você evoca dizendo que parece estranho, não foi diferente aqui no Brasil. Lembra da questão da Praia Vermelha? Sim. Quando missionários foram mortos ali por outros ditos religiosos também? Sim, claro. E para justificar o massacre que fizeram, eles esqueceram que eram religiosos, na verdade, que eram missionários, e criaram uma situação de invasão, né? Lembra? Sim. Só um instantinho, João, para corroborar contigo, eu vou tentar rapidamente explicar o contexto. Praia Vermelha, da qual o pastor João está citando, é uma praia ali perto do Forte de Copacabana, que o episódio citado pelo pastor João é quando os missionários franceses, lembra que nessa época nós tínhamos um país confessional, né? Não era o Estado laico ainda, era um Estado confessional. Então, os franceses, que eram missionários, que vieram para evangelizar, eles foram detidos pelos jesuítas que lá estavam e foram todos mortos. Por isso é chamada Praia Vermelha, porque ela ficou coalhada de sangue. E aí nominou-se Praia Vermelha. Bom, isso tem uma inscrição lá no Forte de Copacabana. Se você tiver dúvida, é só lá e ler. É uma invenção nossa. É uma invenção nossa. Então a praia ficou coalhada de sangue por causa dessa questão da evangelização, né? A gente vê uma semelhança aqui muito, muito nítida entre os fariseus, que eram religiosos, judeus,
tentando apagar a imagem de Cristo Uhum. que Paulo proclamava. E que Paulo saiu do meio deles, que também era daquela forma, quando ele diz no penúltimo versículo, que antecedeu o que a gente leu, se eu consenti na morte de Estevão, Sim. ou seja, eu tentei apagar os rastros de Cristo, consentindo, permitindo, incentivando a morte de um santo. Mas o Cristo me alcançou. Uhum. Eu fui alcançado pelo Cristo. Ele até me disse que saísse de Jerusalém porque vocês não ouviriam e não creriam na na tua mensagem. Então, Paulo, sai de Jerusalém. Ele também relata isso. Aí que a gente vê a questão da Praia Vermelha. O que é que os judeus estão dizendo? Que Paulo profanou o templo, levando o grego lá para dentro, que Paulo anda dizendo inverdades e etc, etc. Quando os franceses foram mortos na Praia Vermelha, eles não foram mortos eles foram mortos por serem evangelistas. Uhum. Mas para a coroa eles foram mortos por serem invasores de um país sob o domínio de um outro país. Uhum. Então há sempre uma desculpa para quem quer fazer o mal. O que o Salomão diz? O perverso come e limpa a boca e diz não fiz nada, não é isso? É. Então, crimes acontecidos em nome de uma religião. Não foi diferente quando o Nordeste foi desbravado, quantos missionários, pastores tiveram suas casas queimadas, suas cabeças quebradas, seus filhos expulsos do colégio. Uhum. Tudo em nome de uma religião. Uma religião que não é alcançada pelo autor dela, pelo Cristo, é alcançada apenas pela intelectualidade da oralidade ou do que está escrito. Pela dominação, né, João? É pela dominação. Então nós estamos diante de um fato que já aconteceu conosco no Brasil. E que vem acontecendo. Quantos pastores, vamos dizer, um Caio Fábio da vida, foi alijado do contexto pastoral e caiu para muita gente em descrédito, simplesmente por ter entendido a diferença entre fazer proselitismo ou fazer mensagens eruditas num público e compreender e viver um evangelho de forma simples, de pés no chão. Uhum. Verdade. Lloyd, foi uma tirania tamanha criarem essa emboscada para Paulo, não é? A tirania da religião, não é? Sabe, bispo, eu penso que as pessoas sempre estão insatisfeitas com as nossas respostas, sabe? Elas sempre querem cavar mais, buscar mais, né? Sempre vão perguntar, mas é só isso, né? Paulo estava aqui abrindo o coração, estava dizendo o começo, o meio e o fim de tudo, a razão de tudo, mas achavam que tinha outras coisas por detrás. Isso me lembra eu vou falar algo bem pessoal. Outro dia alguém disse, Lois, você está ficando mais bonita. O que está acontecendo? Eu disse, olha, que eu estou tão bem com Deus, tão bem comigo mesmo, estou plena, então, obrigada. A pessoa disse, não, tem alguma coisa a mais. Querendo, acho que sugeria uma cirurgia, alguma coisa assim. Eu disse, não, é Deus que está me deixando mais bonita, né, mais plena. Então, as pessoas querem buscar de você uma resposta que você não tem, né, para elas. Sim. Talvez a verdade é aquela, ou então a verdade é essa, mas elas querem outras verdades, que não é aquela que você está podendo dar naquele momento. E Paulo está dizendo aqui, isso aqui é ao meu respeito, a minha vida é essa, a missão é essa, é para isso que eu estou aqui. Mas eles querem buscar, existe alguma coisa ainda mais que eu não sei a respeito desse homem. Uma especulação, né? Uma especulação, é isso mesmo, especular. As pessoas sempre vão fazer isso. Sim. Sabe, especular nossa vida, tentar, se não for através de nós, através dos nossos amigos, através dos nossos filhos, através das redes sociais, onde nós fazemos parte, vão olhar as fotos, vão tirar conclusões, quer dizer, vão sempre procurar uma resposta, porque estarão sempre insatisfeitos. Sim, é gente infeliz, né? Acho que você já deve estar cansado de eu repetir que gente infeliz é gente que vive se metendo na vida dos outros. Porque gente infeliz só quer viver a vida. Não quer se meter na vida de ninguém, não quer especular coisa nenhuma, não tem tempo a perder. Isso. Agora, há pessoas que não se suportam. E porque elas não se suportam,
elas odeiam na mesma proporção o outro. Então, elas vão cavar motivos, porque elas estão cheias de motivos, estão infiltradas de motivos, de muitas maneiras infiltradas, seja negando, seja fugindo, seja enganando, seja camuflando, mas elas estão cheias das suas próprias indagações. Então, eu olho para essa gente que perde o controle. Na verdade, para mim, elas já estão sem controle desde que chegaram ali. Gente muito infeliz que tenta acusar Paulo, né, de coisas supostas. Talvez se perguntasse a alguém qual era o motivo da balbúrdia, talvez não soubesse explicar. Um estouro de boiada. Um estouro de boiada, sabe? Um efeito assim, em sequência. Brrr. Não sabiam bem por quê, mas estavam no meio dos agitadores, tomaram carona na agitação. E a fúria, ela é muito perigosa, porque ela é contaminante, né? Ela Se contamina. chama efeito manada. Sim, exatamente. Dá um grito e todo mundo vai atrás. Era o que aconteceu na morte de Jesus, né? Aquela multidão que mais cedo dizia Hosana ao que vem em nome do Senhor, logo depois de crucifica-o. Mesmo diante do julgador dizer, não acho nenhuma culpa, né? Então era apenas um sentimento. Eu quero me reportar, até testemunhar, ou confessar, fazer uma confissão, de como o zelo religioso é perigoso na verdade. Eu, uma certa vez, cuidando da segurança de um grande evento aqui em São Luís, e de repente 2 situações se apresentaram ao mesmo tempo, e eu pedi para alguém que vinha ao meu lado caminhando, um cidadão careca, não era calvo, era realmente cabeça pelada, uma gravata branca, uma camisa branca, e eu não o conhecia, nunca tinha visto na vida. E de repente eu disse a ele, você poderia olhar aquela situação para mim enquanto eu resolvo isso aqui? Ele olhou para mim e disse, eu não me envolvo com nada desse mundo porque eu sou Jesus e não posso me envolver com coisa desse mundo. Subiu em mim um zelo religioso, subiu em mim uma ira por ver aquele homem se proclamando Jesus, que eu não sei se não era mesmo, né? Eu nunca tinha visto ele na vida, mas eu não sei se não era mesmo, se naquele momento ele não estava exatamente ali para me ensinar alguma coisa. Eu confesso que eu olhei para ele, arregacei as mangas, olhei para ele e disse, eu vou te dar um catiripapo, como é que você ousa? Como é que você ousa blasfemar, se julgar, se arrogar? E arregacei a manga da camisa na direção dele. Realmente eu fiz isso. Eu estou vendo aqui, não é diferente. Quando você está cheio de um zelo religioso, está cheio de uma religião mentalizada, intelectualizada. Pode estar cego para Deus, né? O coração estava perverso diante de um homem que simplesmente se dizia Cristo. E quando eu arregaço as mangas, de repente eu ouço. E quem sabe não era, né? Quem sabe não era. Não foi assim que ele fez com Paulo? Sim, foi. E não foi só uma vez? Por várias vezes Paulo relata isso, inclusive no texto que estamos lendo, que ele apareceu em Jerusalém dizendo, vai embora daqui que esse povo não quer te ouvir. Então eu arregacei as mangas e tentei partir para cima dele e ouço uma voz por trás de mim dizendo, quem te constituiu defensor de Cristo? Cristo, por acaso, precisa de defensor? Você, quando o conheceu, se tornou seu defensor ou seu seguidor? Se você for seu defensor, ele não é o Todo-Poderoso. Advogado de Jesus. Ele é frágil, que precisa de alguém que o defenda. Eu baixei as mãos e caí chorando naquele momento. A partir daí, comecei a entender que eu não tenho que fazer defesa do Evangelho, que eu não tenho que fazer defesa de Cristo, que eu não tenho que fazer defesa da Bíblia, porque, do contrário, ninguém, né, não tem que convencer ninguém sobre Cristo, sobre o Evangelho. Até comecei a entender e aprender aquilo que disse certa vez ouvi do Fanini. O Evangelho é como o leão, não precisa que o defenda, basta que o solte. Então, eu aprendi aquilo e para mim valeu muito. Eu estou vendo aqui a figura desses homens e eu me incluo lá no meio deles. Naquele momento, apesar de sozinho, eu me incluo no meio desses homens que estavam querendo matar Paulo, porque falava de um Cristo poderoso, transformador, mudador de vidas, que permanece com
o mesmo poder, Oh, com o mesmo desejo, com a mesma vontade de mexer com esses que estão querendo defendê-lo e transformá-lo para ser seus seguidores. Oh, que bênção. Tem um texto de José Saramago que ele diz que ele não ousa convencer ninguém. O convencimento é uma covardia, não é? O convencimento é uma tentativa de colonização. E de verdade, gente, na pregação do Evangelho, a nossa tentativa não é convencer ninguém. Quem convence, né? E a gente sabe disso, quem convence o homem do pecado, da justiça, do juízo, é o Espírito Santo. Uhum. O que nós somos é expositores do Evangelho. Isso mesmo. É o que nos cabe, expor o Evangelho, anunciar o Evangelho, pregar o reino. Essa é a nossa missão. Convencer, não. É uma grande violência a tentativa de convencimento, porque ela reduz o outro a nada. É uma colonização do outro. Então, com relação a isso, é bom a gente repensar o nosso sistema de evangelização, né, o grande fundamento da evangelização, para que a gente não se encontre em grande erro tentando convencer as pessoas das coisas, né? Daquilo que nós acreditamos. Agora, nós somos pregadores do Evangelho, anunciadores da verdade, proclamadores do reino, ensinamos as coisas sobre Jesus. Agora, a tentativa não é de convencimento, a tentativa é de uma exposição clara. Paulo acaba dizendo isso aqui no texto que a gente leu, né? Que ele está expondo com clareza aquela experiência que ele teve com Jesus, mas não era tentativa de convencer ninguém de nada, né? Eu quero pegar uma carona aí e dizer que, aproveitar, salvo engano, é o Santo Agostinho, né? Que pregar esse evangelho não é abrir a boca, como estamos fazendo aqui no rádio, simplesmente, e dizendo a vocês quem é Jesus. Porque se aqui nós fizermos uma explanação linda, divina, mais bonita do que aquela que Herodes fez, e lá fora nos encontrar nas noitadas, nos bares, oprimindo pessoas, negociando, fazendo negócios escusos, enganando pessoas, nós não estamos pregando o evangelho, nós estamos paurando, fazendo um programa bonito que não tem efeito nenhum. Então, o que disse o Agostinho? Pregue o evangelho. Se necessário for, use palavras. Ou seja, a nossa pregação, mesmo que pelo rádio, não consiste apenas na nossa voz, por essas ondas e chegando até o seu receptor. A nossa mensagem tem muito a ver com aquilo que vivemos. Aonde se nos encontrar, vai encontrar pessoas que vivem o que dizem aqui. Ai, que bênção. João, só uma leve correção. São Francisco. Isso. São Francisco. Quando Durante anos eu pensava que era de Agostinho, mas recentemente eu li que era uma fala de São Francisco, né? E é exatamente isso, João. Se nós não formos as cartas vivas, onde as pessoas podem ler as linhas do Evangelho pela nossa vida, aquilo que pregamos, aquilo que ensinamos, será insuficiente. Não tem espelho na nossa experiência, não tem retorno na nossa vida. Se o Evangelho não estiver encarnado em nós, em nossos atos, se estiverem só no nosso discurso, será insuficiente. Se diante de nós todo dia não tiver uma bacia de bronze, né? Sim. Cheia de água. Porque veja que até para ministrar era preciso fazer uma reflexão, né? Sobre si mesmo. Sobre si mesmo, uma bacia de bronze cheia d'água para refletir a tua imagem. Então, se não houver todos os dias diante de nós uma bacia de bronze, é possível que a gente vá contaminado, ou venha contaminado fazer o programa, e Deus nos livre disso, porque nós fazemos na melhor intenção. Isso aqui não é para dar dignidade, para propalar a igreja da colheita. É, na verdade, para alcançar pessoas com aquilo que Deus nos tem proposto, com aquilo que Deus nos tem dado para darmos a vocês. Amém. Glória a Deus. Exatamente.
Cartas vivas, né? Cartas Eu gosto vivas. muito disso, sabe? Por onde passarmos, seja no shopping, na cozinha da minha casa, na escola, somos cartas vivas. Lourdes, assim, só para a gente reforçar isso, vamos nos lembrar do seguinte. Nós estamos narrando coisas aqui antes do ano 50, não? Antes do ano 50. Qual era o evangelho escrito antes do ano 50? Nenhum. Quais eram as epístolas que foram escritas antes do ano 50? Nenhuma. Nenhuma. Nem todas as sinagogas tinham lá a Torá. Às vezes tinha um trechinho de Isaías aqui, um pedacinho do Gênesis acolá, mas nem todas as sinagogas tinham os rolos. Custava muito caro, era muito difícil a manipulação. Então, assim, quando se fala que eles eram epístolas vivas, estava falando da encarnação do Evangelho na experiência de cada cristão. Hoje nós estamos lotados de literatura, mas, em contrapartida, estamos vazios da leitura da experiência de cada pessoa, né? Nós vamos ali tomar um cafezinho e voltamos já. Olá, gente, muito bom dia. Esse é o segundo bloco da nossa programação, hoje dia 19 de junho, e nós estamos indo para o capítulo 23 do livro de Atos dos Apóstolos. Antes de entrarmos na leitura do texto, João, hoje é o terceiro domingo do mês, e nós temos um encontro fantástico aqui na igreja. É dia de comunhão, é dia do café colheita, onde as nossas esposas estão preparando, as nossas amigas, as irmãs e mais uma gama de irmãos estão preparando um lindo e agradável café para recebê-los. Eu não perderia por nada. Me aprontaria e logo às 8h30 estaria ali participando com os irmãos. Porque não é só o comer e beber, que apesar de tudo, comer e beber é maravilhoso. É bom. É o caldo, é a farofa, é o bolo que as irmãs fazem esmeradamente. Não é um banquete, não é um buffet encomendado pela igreja. É aquilo que você toma na sua casa como café, traz e põe na mesa e a gente divide. E isso se torna uma coinonia muito gostosa, uma comunhão agradabilíssima. Portanto, venha participar conosco desse café da manhã. Estamos no seu aguardo com toda a sua família e amigos, vizinhos, se quiser trazer. Espaço tem e alimento tem. Ok, sejam bem-vindos. Hoje nós estamos indo para o capítulo 23 e você vai proceder à leitura agora, né? Certo. Vamos lá, então. Vamos lá. Aqui Paulo está perante o concílio, né? Então, Paulo encarou com firmeza os membros do concílio e disse: amigos, tenho vivido com a consciência limpa diante de Deus por toda a minha vida, até este momento. A declaração irritou o sacerdote principal Ananias. Ele ordenou aos seus assistentes que esbofeteassem Paulo, mas Paulo reagiu de imediato. Deus irá castigá-lo, seu farsante. Você se senta aí para me julgar de acordo com a lei e depois quebra a lei, mandando-me esbofetear. Os assistentes não podiam crer em tal ousadia. Como tem coragem de falar desse modo, desse jeito, com o sacerdote principal de Deus? Surpreso, Paulo respondeu: como eu poderia saber que ele é o sacerdote principal? Ele não age como tal. Mas vocês estão certos. As Escrituras de fato dizem: não fale mal de seus governantes. Sinto muito. Sabendo que o concílio era constituído dos rivais, saduceus e fariseus, Paulo decidiu explorar o antagonismo deles. Amigos, sou fariseu convicto, de uma longa linhagem de fariseus, e por causa das minhas convicções de fariseu, a esperança na ressurreição dos mortos é que eu fui trazido a este tribunal. Quando ele disse isso, o concílio se dividiu. Fariseus e saduceus passaram a se atacar uns aos outros com argumentos irados. Os saduceus não acreditam em ressurreição, nem anjos, nem mesmo em espíritos, mas os fariseus acreditam em tudo isso.
A confusão estava armada. Os líderes religiosos do lado dos fariseus gritavam para os outros: não vemos nada de errado com este homem. E se um espírito falou com ele? Ou talvez um anjo? E se estivermos lutando contra Deus? Foi como jogar lenha no fogo. A discussão tornou-se tão violenta que o capitão ficou com medo de que partissem Paulo ao meio. Assim ordenou aos soldados que o tirassem dali e os escoltassem de volta à fortaleza em segurança. Ficou com medo Meu Deus que do céu. partissem Paulo ao meio. Você sabe de uma coisa? Às vezes nós estamos vivendo numa situação que não tem saída. Mas uma estratégia divina pode mudar tudo completamente. Paulo, ele usa essa divina estratégia porque ele sabe que ali naquele concílio estavam os dois principais grupos de religiosos, os saduceus e os fariseus. E a lenha que ele joga na fogueira é justamente o conflito que há entre os dois. Os fariseus, cara, a gente pode estar aqui metendo a mão num lugar errado. Quem sabe não foi mesmo um anjo, uma aparição, uma teofania. E os saduceus, como não acreditam em ressurreição, em anjo, em espírito, em manifestações teofânicas, né? Eles se indignam. E aí a confusão está montada e Paulo novamente é retirado com segurança daquela relação conflituosa junto ao concílio da cidade, né? Assim, são pensamentos divinos que a gente não espera. É Deus agindo surpreendentemente, sem esperar uma palavra, uma curta palavra é capaz de gerar uma confusão tão grande e a gente sair em segurança, né? Foi o caminho que Paulo encontra. Não estou aqui menosprezando a inteligência dele, mas para mim foi o Espírito de Deus que liberou essa estratégia para que ele saísse incólume daquela questão ali no concílio. Aquilo ia gerar a prisão dele, ia gerar espancamento, e Deus dá a ele essa saída espetacular, colocando uns contra os outros, né? A fim de que se choquem as ideias, porque o grande pomo da discórdia ali era a ressurreição. Uhum. Era o fato de ter Cristo aparecido para ele, ter falado com ele. E há tantas pessoas que negam a ressurreição. Engraçado, eu conheço alguns cristãos, poucos, mas alguns cristãos, que eles têm enorme dificuldade em crer na ressurreição. Até na de Cristo. Eu não sei que cristãos são, mas se a pedra angular, a pedra de construção de tudo aquilo que a gente acredita repousa sobre a ressurreição, então como ser cristão sem não acreditar na ressurreição, não é? Muito simples. Basta ser um cristão como os fariseus. Resta dizer que o farisaísmo nasceu no ano 161 a.C. e que era observadores da lei, uhum, e criam tanto na lei escrita por Moisés quanto na oralidade dela, né? Uhum. Então, eram pessoas cuja a religião estava intelectualizada. Eu tenho dito isso e não me canso. Religião intelectualizada, de cumprimento de regras que não desceu ao coração, é factível de acontecer tanta coisa, é suscetível de acontecer tanta coisa, até de matar, de querer matar o próprio Paulo. Uhum. O que está acontecendo aqui? Duas religiões se juntam para matar Paulo, porque uma terceira está surgindo. Uhum. Brincam por aí, dizendo que um cristão de uma determinada denominação está brigando com o diabo, né? E espada para cá, espada para acolá,
e outro também brigando lá com outro demônio, espada para cá, espada para lá. De repente, esse de cá dá um golpe no espírito que estava lutando com ele e grita, aleluia! E o que estava do outro lado disse, tu é cristão também? Empurrado o diabo para lá e começaram a se cortar na espada os dois, né? Uhum. É um conto. Mas é possível sim isso acontecer. Uhum. Se juntam para matar alguém porque uma terceira religião está surgindo. O cristianismo, os do caminho, a seita dos nazarenos está surgindo, então se juntam os fariseus e os saduceus, que se julgam os donos do conhecimento. Os puritanos, os saduceus se julgavam, ou aliás, os fariseus se julgavam os puritanos, os inerrantes, os incapazes de errar, de prevaricar qualquer coisa dentro da lei. De repente se juntam para matar alguém que está falando de uma via expressa, que é a salvação por Cristo Jesus. Então é possível, estou respondendo a pergunta, que alguém dito cristão, né? Que alguém dito cristão, com uma religião intelectualizada, seja intolerante. Sim. Nós temos vivido uma época de muitas intolerâncias religiosas, né, Loide? Não tem muito tempo assim, levantou-se uma discussão de uns ditos cristãos que tacaram fogo, por exemplo, num templo espírita, né? E foi um bafafá, um fuzuê, uma coisa, não é? Porque a intolerância tomou conta. Jesus nunca tacou fogo em ninguém. Pelo contrário, quando João vem com essa ideia, né, esses caras não são os dos nossos. Se tu queres, nós podemos... Ele evocou o poder de Elias, né? Senhor, se tu queres, podemos orar e descer fogo do céu e consumir essa gente. Jesus diz, como? Deus. Vocês não sabem de que espírito vocês são, né? A intolerância, ela nasce dessa doença da religião, dessa tirania religiosa, que não tolera os que pensam diferente, daqueles que professam coisas diferentes das nossas, né? Eu tive um professor, João e Loide, que ele tinha a cabeça toda picotada de pedrada, que ele levou por causa da intolerância religiosa. Irmãos cristãos que tinham um enfoque diferente, que tinham uma abordagem diferente, não toleravam o que ele pregava e ensinava. O resultado disso qual foi? Apedrejamento em praça pública. E ele era um homem grande, um gigante, né? Mostrava sempre a cabeça dele rachada em muitos lugares das pedradas que ele levou, né? Então, assim, ele nem tinha uma mensagem provocativa, não tinha. Ele era um homem muito manso e doce. Mas mesmo esse evangelho manso e doce, porque antagonizava a religião daquela cidade, ele foi apedrejado. Paulo está aqui sendo ameaçado pelos seus correligionários, né? Os caras que eram da mesma religião dele. Ele era fariseu, ele não está negando que era fariseu. Paulo era um fariseu. Penso que morreu fariseu, porque era essa... Só que ele detectou em Jesus o Messias. O Messias. E ele abraçou esse enfoque messiânico. Isso contrariava os fariseus que ainda não tinham seus olhos iluminados. E eles se indignavam no seu anúncio sobre Jesus. Meu Deus, a ressurreição inaugura um novo tempo, né? Sim, tira claro. o domínio daqueles conhecedores da lei. Sim. A ressurreição faz isso. Então, falar de ressurreição, falar de um novo tempo em minha vida, né? Eu ressuscitar com Cristo, deixar morta todas as coisas, deixar para trás, isso muitas vezes provoca a ira de alguns, bispo. Claro. Né? Quando eu digo, agora ressuscitei com Cristo, enterrei a Loide velha, agora não existe mais.
nós. Então, esse grito aqui de Paulo, falar agora, Deus, né, trouxe Jesus, está aqui, está vivo. É um novo tempo, é uma nova história. E isso o quê? Ia calar muita gente. Os fariseus agora não, agora existe agora um novo homem, alguém agora, um novo tempo. Quer dizer que não vão mais precisar de mim, de nós, do nosso conhecimento. Né? Então, isso realmente irava esses homens. Sim, irava, porque a questão deles estava muito ligada às regras de Moisés. Paulo está dizendo que agora ele está sendo tutelado pelo ressurreto. Isso. Não tinha mais a tutela exclusiva de Moisés. Ele não desrespeitava Moisés, como nós não desrespeitamos Moisés. Mas a lei de Moisés foi superada pela lei do amor. Tanto que foi resumido no único mandamento, No né? único mandamento, sim. Sim, João, porque se eu amo, porque assim, a tríade do amor é amar a Deus, amar a mim e amar ao próximo. Quando eu alcanço essa tríade, olha, quem ama a Deus não tem outros deuses diante de si, não se prostra diante de outros deuses, não vive uma vida fora do Altíssimo. Quem se ama, esse amor é tanto por si que sobra muito amor para o outro. Agora, quem não se ama, até Jesus diz assim, ninguém ama a Deus se não ama o seu irmão. Jesus ainda aperta mais o cerco do amor, não é? Eu não posso amar, como alguém pode amar a Deus que não vê, se não ama seu irmão que vê, que pode tocar? Então, como pode dizer, eu amo a Deus? Então, Jesus parece que coloca essa coisa num triângulo equilátero agora, né? Um triângulo equilátero. Se eu amo o meu irmão que eu vejo, então, é claro, eu posso amar a Deus que não vejo, porque me amo também. Então, o ponto de partida do amor sou eu. Se eu não me amo, e há pessoas que não se amam, não se respeitam, não se toleram, não se suportam. Se essa pessoa não se suporta, como vai amar a Deus? Não vai, não tem amor para amá-lo. Nem a outro, não suporta o outro. Não suporta o outro, nem suporta a Deus. João, quando eu digo que o que eu odeio no outro é o que eu não suporto em mim, ok? Então, a gente precisa, e o Evangelho fará isso, um grande movimento de reconciliação. Essa é a proposta do Evangelho. Paulo diz que o Evangelho é o Evangelho da reconciliação, não da condenação. Porque o Evangelho me leva a me reconciliar comigo, a me reconciliar com Deus e a me reconciliar com o próximo. Esse é o grande feito do Evangelho no coração dos homens. Amar abundantemente a mim, ao próximo e a Deus. Ou a Deus, a mim e ao próximo. Nessa relação equilátera do amor. Então, Paulo está bem centrado nisso aqui. Bispo, se o Evangelho não fosse poderoso para fazer isso, e Paulo declara quando escreve aos Romanos, porque eu não tenho vergonha desse Evangelho, porque ele é o poder, e é o poder de Deus. Sim. Se ele não fizesse isso na vida dos seres humanos, seria mais uma filosofia religiosa. Nós estaríamos vivendo num mundo grego globalizado, né? Se esse Evangelho não mudasse as nossas vidas, não entrasse, fizesse mudança no nosso coração, estaríamos vivendo num tempo grego globalizado. Mas esse Evangelho muda, na verdade, os nossos sentimentos, vai aperfeiçoando cada dia. A cada momento que os nossos olhos são abertos, vão nos percebendo, como a mensagem do domingo próximo passado, cascas vão caindo para que o que está lá dentro, a essência do que está lá dentro, frutifique, se torne proveitoso, doce, fácil. Então, é esse o poder do Evangelho. O poder do Evangelho não é de convencer ninguém, não é de fazer prosélito para encher igrejas, para encher templos, para encher sinagogas. O poder do Evangelho é para entrar, fazer morada, modificar situações, sentimentos, para que possamos, de fato, amar a Deus com dignidade. E esse amor reverbere para cima da gente e do próximo, que você acaba de dizer. Sim. Eu entendo isso. Sim, João,
uma das coisas mais importantes que a gente precisa considerar nesse momento é o fato de nós amarmos a nós mesmos. Parece que, na cabeça de alguns, amar-se tem um sentido meio egoísta. Então, assim, eu não me perdoo, eu perdoo todo mundo, mas não me perdoo. E eu pergunto, qual é o direito que você tem de não se perdoar? Qual o direito? Quem te deu esse direito de não se perdoar? Se Cristo te perdoou, é um insulto à cruz você não se perdoar. Por que não se dar uma nova oportunidade? Por que exigir preços a serem pagos para se ver livre de alguma condenação? Você já está livre dessa condenação por causa do perdão de Deus. Então, assim, tudo começa comigo. Isso não me adoece. Isso não me faz tarado por mim mesmo. Isso não me faz um narcísico. Isso significa que o ponto de partida do amor, que é o que eu tenho por mim, vai na boa para o outro, para Deus, que bênção. Se expande pelo mundo. Então, nunca se esqueça que a proposta do Evangelho é a reconciliação, é o perdão, é a compaixão, que você precisa ter com você e que você precisa ter com o outro. Então, essa relação triangular, que volto a repetir, que me parece que é equilátera, ok? Porque assim, eu amo a Deus, mas não posso me desprezar, não devo me desprezar. Porque se eu me desprezo, o meu amor para com Deus está comprometido. Nós somos semelhanças dele, bispo. Nós somos feitos semelhança de Deus, reconciliados por Cristo. Então, como é que podemos amar a Deus e odiar esse homem? Sim. Então, se nós somos reconciliados por Cristo, sendo nós a semelhança de Deus, esse amor a Deus reverbera em nós mesmos. Ou estando bem com nós mesmos, há muito mais possibilidade de amar, não só de amar a Deus, mas de segui-lo, de glorificá-lo, de exaltá-lo. Porque eu entendia com dificuldade o que é amar a Deus. Muitas vezes era respeitá-lo, era temê-lo, era não fazer nada de errado. Isso para mim era temer a Deus ou amar a Deus. Lendo com cuidado o Salmo 112, quando o salmista diz assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e tem prazer em servi-lo. Desse cidadão brotam cada coisa linda para a sua família, para a terra, para tudo, porque ter o prazer em servi-lo é amá-lo de fato. Ninguém serve com prazer a ninguém que não ama. Sim. João, Lloyd, eu não sei se vocês algum dia já tentaram amar alguém que não se ama. É difícil. É desesperador. Desesperador. É dolorido. É muito difícil. Porque ele não acha que você está amando. Né? Ele não sente isso. Ele acha que você está sendo uma pessoa chata, invasiva, perturbadora. Por quê? Porque ele não conhece o amor. Né? Estender a mão para uma pessoa que não se ama, ela não quer você por perto. Ela não tolera o seu amor, a sua forma de entregar a ele o amor. Então, isso já aconteceu comigo. Eu dar amor a uma pessoa que a ficha dela não caía. Não, essa pessoa antipática, que mulher enjoada, que mulher chata. E depois a ficha caiu para mim. Né? Eu fiquei pensando assim, meu Deus, se eu estou estendendo a mão para essa pessoa que não se ama, ela não está entendendo que isso é amor. Ela está entendendo que isso é chatice. Que eu estou ali perturbando, me intrometendo na vida dela. Então, a ficha muitas vezes tem que cair para a gente. Né? Olha, eu vou parafrasear João, que diz assim, quem não ama não conhece a Deus. Pronto. Porque Deus é amor. Pronto. Isso. Eu vou parafraseá-lo. Eu vou dizer assim, quem não se ama não conhece a Deus. Porque Deus é amor. Eu quero aproveitar aqui o que disse a Lloyd. É que em 1970, eu, portanto, com 16 anos de idade, vivia no campo e enfrentamos uma grande seca, né? 67 até 70. E criávamos muitos animais à solta. E eram baxios. A gente todos os dias tinha que montar a cavalo, um grupo de homens, e percorrer todos os baxios atoladores para tirar animais que estavam presos na lama, atolados. Normalmente acontecia com as vacas.
Agora, qual a dificuldade? A vaca estava atolada, você chegava na frente dela, ela queria te bater com o chifre. Você chegava na parte de trás dela, ela te lameava todinho com a cauda. Ou seja, se aproximar dela era grande dificuldade. Se aproximar daquele animal para arrancá-lo era grande dificuldade. E pasmem, quando arrancada e trazida para o enxuto, para o lugar seguro, alguém tinha que ficar com o chapéu na cabeça dela por muito tempo, todo mundo se afastando devagarzinho, porque ela ia correr atrás para pegar o que estivesse próximo. Entendeu? Depois de desatolada, de posta de pé, em lugar seguro, ainda corria o que tentava maltratar o seu benfeitor. Mas mesmo assim, nós não a deixávamos ali porque iria morrer. Isso. Eu tenho feito isso na minha vida, trazido como exemplo na minha vida, ensinado aos meus filhos, porque pessoas vivendo nessa condição, mesmo nesse estado, eu não posso deixar, porque eu não sou movido pela circunstância dele, eu sou movido pelo amor que há em mim. Isso. Isso me move. O que me leva a desatolar essas vacas não é a circunstância simplesmente ou a condição dela, é o amor, o cuidado, a generosidade que foi posto em meu coração pelo Evangelho de Cristo que eu fui transformado. Isso mesmo, dessa forma. Muito bem, gente. A gente está se preparando para o próximo bloco e nós vamos fazer uma pausa, tomar um cafezinho e em um minutinho, mas a gente está de volta. Não se esqueça de que hoje a gente está tomando aquele café aqui na igreja e você é convidado para estar conosco. Estamos aqui desde as 8h30, né? Está sendo um domingo muito abençoado, um domingo muito agradável. E convidamos você, ainda dá tempo de você chegar por aqui, ok? Nós vamos ali e em um minutinho nós estamos de volta. Olá, gente, estamos de volta. Esse é o terceiro bloco da nossa programação, hoje dia 19/6. E nós estamos avançando velozmente, já estamos aqui no capítulo 23, vamos para o versículo 11. Você que acompanha a nossa programação, que faz suas anotações, não esqueça aí do seu bloquinho, da sua caneta, do seu lápis, para fazer seus apontamentos, porque nós vamos avançando aqui para o capítulo 28. Caramba, falta pouco para chegar lá, né? Capítulo 23, versículo 11. Nós vamos fazer a leitura agora. Por favor, querida Loide. Ok. E o negócio segue, né? Segue. Então, naquela noite, o Senhor apareceu a Paulo e disse: tudo vai dar certo. Tudo vai acontecer para o melhor. Você tem sido minha boa testemunha aqui em Jerusalém. Agora será minha testemunha em Roma. Pera aqui, Lloyd. Vamos parar aqui. Vamos parar aqui que tem pano para manga. Só no versículo 11. Eu tinha sugerido que você lesse até o fim, mas deu uma engasgada aqui. Gente, não é modinha quando a gente diz vai dar tudo certo. Até quando der errado, dará certo. Até quando aparentemente as coisas não vão dar muito certo, vai dar tudo certo. Porque nós temos um Deus soberano, João. Ou nós cremos na soberania divina, ou nós vamos sofrer demasiadamente com aquilo que nos contrapõe. Quando nós nos encontramos com infortúnio, é possível que nós entremos em desespero, ou seja, percamos a esperança. Então, quando Paulo diz, tudo vai dar certo, né? É Jesus, Deus quem diz a Paulo? Quem diz a Paulo, tudo vai dar certo, significa eu estou no controle. Uau. Mesmo quando o infortúnio acontece, mesmo quando o ambiente se torna inóspito, e a gente vai ver isso acontecer, é Deus dizendo para Paulo, mas é como se Deus estivesse dizendo para cada um de nós, vai dar certo. Não se desespere, não se angustie, não perca a sua paz interior. Pode ser que você esteja vivendo uma situação infernal hoje, mas o sol sempre volta a brilhar.
É Deus no controle. Amém. É Deus promovendo a gente no meio das situações difíceis. É Deus treinando a gente no meio da dificuldade. Então, mantenha-se firme, não se desespere quando as coisas estão difíceis. É como se o lavrador dissesse ao grão de trigo: você vai se tornar uma árvore, você vai se tornar um broto, você vai dar fruto. E Você ele vai virar pão. e ele vai dizer: eu estou dentro de uma casca. Aham. Como é que eu posso que isso vai acontecer se eu estou dentro de uma casca? Mas o que o lavrador está dizendo? Você vai virar pão. Você vai ser enterrado, você vai abrir essas cascas, você vai tornar-se um broto, vai nascer, Vai virar uma espiga bonita. vai virar uma espiga bonita, vão lhe moer, Aham. você vai passar por um triturador e depois alguém vai estar sentado na mesa deliciando o que você vai glória. produzir. E se esse grão disser: eu me nego a fazer isso, Aham. ele depois pode culpar o lavrador porque ele plantou numa terra seca, porque não cuidou dele. Ou seja, há muita gente culpando Deus porque o projeto de Deus na vida dele não tem sido como ele esperava ser. Há muita gente por aí culpando Deus porque o projeto não tem sido como ele esperava ser. Ele não quer abrir das suas cascas, ele não quer enfrentar o sol, a chuva, para poder brotar a espiga, e muito menos o moinho que vai moê-lo, e nem a padaria, nem o padeiro passando-lhe por 2 cilindros muito fortes, não está disposto a pegar as pancadas para poder ser uma delícia na mesa daquele que vai. Então Paulo É o rio, João. É o rio recusando a se tornar oceano. Oh, isso é muito comum quando a nossa natureza humana Aham. domina Aham. a nossa fé. É. Quando os nossos costumes, quando a nossa cultura está acima do poder do Evangelho nas nossas vidas. Queremos dizer que nós conhecemos a Cristo, que nós seguimos a Cristo, que o Evangelho mudou a nossa vida, que curou o nosso filho que estava enfermo. E, de repente, quando é para ser um pão, nós nos negamos a nascer a partir da semente de trigo. Conversava com a minha esposa ontem, talvez não tenha muito a ver com isso, dizendo: mas essa pessoa foi agraciada, ele foi curado e não tem a menor gratidão a Deus por isso. Mas ele foi curado da enfermidade, não foi do coração. Não foi. A cura divina chegou ao seu corpo e não entrou no seu coração. Nós estamos diante de um homem chamado Paulo, que no dia que ele se encontrou com Cristo, que caíram-lhe as escamas dos olhos, ele dedicou-se inteiramente. E olha que nós já vemos passando por todos os programas que temos feito. E temos visto quantos espancamentos, sinagogas, expulsão e etc, etc. Mas ele confiante naquilo que Deus havia prometido a ele. Mais uma vez, Deus lhe aparece dizendo, no texto que eu tenho em mão, diz assim: naquela noite o Senhor apareceu a Paulo e disse: tenha ânimo, Paulo, assim como você testemunhou ao meu respeito aqui em Jerusalém, deve fazê-lo também em Roma, lá onde estava o poder. É um homem com destino, né, Lloyd? é. Quando a gente tem um destino, quando a gente tem uma visão, a gente não tem euroaquilão que nos pare, não é? A embarcação pode quebrar, mas nós não quebraremos. Mas Malta nos espera adiante. Porque assim, Deus sempre apontou para Paulo: você vai para Roma, você vai para Roma. Então todo o infortúnio do meio do caminho não significa que Paulo vai parar ali. Então, assim, tenha paciência, É. porque há um destino traçado, há uma proposta feita, há um alvo a ser alcançado, e nós não morreremos até que o nosso propósito seja cumprido. Eu me lembro, por exemplo, quando Jesus nasce, que Simeão está lá no templo, já tinha passado da idade de estar ali, mas ele se recusava a se aposentar. Não era nem o turno dele, mas Deus disse para ele: você vai apresentar o Salvador de Israel. Aí, quando ele vê Maria
entrar porta dentro, que ele pega o menino no colo, ele diz assim: agora, Senhor, agora, não antes, agora, tu podes despedir em paz o teu servo, porque os meus olhos viram a salvação de Israel. Ou seja, ninguém morre antes de ver seu propósito cumprido. Existem processos, né? Claro. Na vida existe processos, né? E passar por esses processos fazia parte da jornada de Paulo. O Senhor disse, tudo que vai acontecer será para melhor. Né? Ele fala, vai dar tudo certo. E tudo que vai acontecer será para melhor. E o pastor João falou do trigo, né? O trigo aí diz, se ele não romper a casca, ele vai continuar sendo só o quê? Só um trigo. Né? Não vai chegar a ser o trigal, não vai chegar a ser o pão, bolo, não vai, né, desenvolver em outras coisas que vêm do processo daquele que precisa passar pelo processo do esmagamento. Assim também acontece com a azeitona, né? Se ela não ser esmagada, não foi esmagada, ela não se aproveita do óleo dela. Né? Não Onde está o azeite? Onde está o azeite? Né? É preciso esmagar aquele caroço, é preciso, né, passar por um processo de esmagamento. E quantos nós, né, passamos por processos de esmagamento, mas que dói. E a gente diz, para chegar àquela etapa, aquilo ali que eu quero me tornar, que eu preciso me tornar, eu tenho que passar por isso. Preciso passar por isso. Preciso passar muitas vezes, para chegar, muitas vezes a pessoa quer chegar a ser um médico, mas quantas noites ele não passa estudando, conhecendo leis, né, coisas a ver com a medicina, estudando oratória para defender as suas teses. Tudo isso é um processo para chegar a um lugar. Um rio, para chegar ao oceano, ele passa por lagos, por pequenas pedras, e vai levando com ele tudo aquilo que é preciso para romper o processo. Sim, usando essa metáfora do Osho, do rio e o oceano, acho interessante o diálogo que diz que o rio, ele, quando vê o oceano se aproximar, ele tenta voltar. Mas é inútil. Ninguém volta na existência. O rio não volta, nem nenhum de nós voltamos. Nós estamos indo. E a questão aqui, novamente, não é deixar de ser rio. A questão aqui é tornar-se oceano. É ir para a grandeza do oceano. Ou seja, Paulo está indo para Roma. Quem era Roma? O centro do poder do mundo na época. Sim. Não era para ali se tornar um conselheiro do monarca, mas era testemunhar o evangelho. Eu fico meditando, ontem à noite eu estava pensando nisso. Paulo, um cidadão de bem. Paulo foi nascido na maior cidade das províncias, e adquiriu a cidadania romana por direito. Paulo era um ilustre. Talvez tenha sido o melhor aluno da escola de Gamaliel, né? Então era um ilustre cidadão. Pode ser, sim. Era um ilustre cidadão romano. Se criou, passou a sua juventude ali em Roma, viveu ali em Roma como se fosse a sua cidade natal. E de repente sai para pregar o evangelho. Pela quinta vez ele está passando na sua cidade, ou na cidade que adotou como sua. Essa era a quinta vez e última que Paulo passava. Podia dizer, eu agora vou fazer o meu rancho, vou me aposentar, Deus está bom, basta, vou aposentar. Vou para minha casinha de sapê. Vou para minha casinha. Não, eu sei fazer tenda, eu vou fazer uma tenda e estender na beira-mar. E vou viver a vida. João, o que causa espanto ao comandante, num diálogo do capítulo 22, é assim, eu paguei uma fortuna pela minha cidadania romana. Quanto que tu pagou? Eu não paguei nada, cara. Eu sou por merecimento. Eu sou de nascimento, eu sou romano de nascimento. Ou seja, toda aquela humanidade glamurosa de Paulo, ele deixou, ele reduziu aqui a esterco, né? Ou seja, era o adubo da sua vida. E agora Paulo está deixando a cidade que ele amou, que ele viveu, que ele plantou. Ele está deixando. Eu fico pensando quantos planos divinos não acontecem de fato nas nossas vidas, porque o amor pátrio, o amor familiar, os bens, a minha empresa eu não posso deixar
porque eu sou empresário, eu sou dono dessa empresa, na mão de quem eu vou deixar para sair como ministro do Evangelho. Uhum. Então, nós temos um exemplo muito lindo aqui nas mãos. Sim. Paulo deixou todo esse glamour, tudo que lhe era aparentemente precioso. Ele chega a dizer no capítulo anterior: não vá a Roma, Paulo. Ei, eu estou pronto a fazer aquilo que Deus determinar, nem que seja para morrer. Vida ou morte, para mim não faz diferença diante do servir a Cristo. Uhum. Diante de demonstrar o meu amor por aquele que morreu por mim. Sim, é essa disposição que vai levá-lo a avançar, né? Eu acho a expressão tudo vai acontecer para melhor, né, Lois? Eu acho isso maravilhoso, muito forte. Quando a gente se deixa ser tratado, a gente passa para melhor. Eu costumo dizer que a gente tem que dar a volta por cima, não por baixo, né? Há muitos que, ao passarem pela experiência, não dão uma volta por cima, dão uma volta por baixo. Como diz o médico e poeta paulista, né? Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Por cima. Porque o melhor está para acontecer ainda, né? É isso mesmo. E essa palavra, ele está debaixo dessa palavra, né? É sempre bom a gente estar debaixo de uma palavra, né? Qual é a palavra que te dá a legitimidade, que te autoriza? Você tem que caminhar para frente debaixo de uma palavra. Não adianta andar aleatório, porque nós, como povo de Deus, nós estamos diante da luz e não de povo solto de qualquer maneira. Então, se caminharmos para frente, tem que ser debaixo de uma palavra, de uma palavra de Deus. É isso que muda tudo, Lloyd e João. Estar debaixo de uma palavra. Às vezes a gente está debaixo de uma obstinação, não debaixo de uma palavra. De uma teimosia, não de uma perseverança. Né? Exatamente. Então, assim, estar caminhando sobre a luz de uma palavra, sobre a força de uma palavra de Deus, muda tudo na vida da gente. Eu estou surpreso aqui com como é que começa o texto, versículo 11. Como é que diz aí, Lloyd? Naquela noite, o Senhor apareceu a Paulo e disse... Vem aí. Naquela noite, o que aconteceu naquela noite? Quantas noites nós temos orado, a noite inteira, esperando o Senhor nos aparecer? E dizemos que Ele não nos aparece. Não nos aparece porque a nossa insensibilidade com a Sua presença, com a Sua fala, é tão grande, estamos escudados no nosso egoísmo, em nós mesmos. Passamos a noite inteira orando, fazendo jejum, e o Senhor não nos aparece, vírgula. Lá em Isaías 58 ele diz: vocês vão à igreja, vocês fazem jejum, vocês fazem tanta coisa, e eu faço que não ouço. Eu não dou troco, eu não ligo. Por quê? Porque vocês estão em cima de uma vida montada em cima de um monturo de sujeiras, de vidas comprometidas com o maltrato do ser humano. E aí oramos, fazemos jejum e o Senhor não nos aparece. Pode ter dois fatos. Um, a nossa insensibilidade de perceber a sua presença. Porque naquele dia para Elias ele apareceu em quê? No vento, não foi numa tempestade. Foi no cicio, né? Foi no cicio. Mas passou uma tempestade, passou tanta coisa. Depois, lá no Carmelo, ele aparece no meio do fogo, né? Sim. Então, precisamos estar sensíveis se queremos ouvir a voz. Estamos distraídos, né, João? Pois é. Olha, o obstinado, João e Lloyd, ele é um perigo para os outros e para ele mesmo. Ele é uma bomba relógio. Só ouve a si mesmo. Só ouve a si mesmo. Por isso não ouve a Deus. Porque Deus está falando o tempo inteiro. Pela boca de uma criança, por um fenômeno qualquer, por uma conclusão específica sobre o fato. Deus está sempre falando. Ele está sempre se comunicando. É que, às vezes, a gente regula a forma com que Deus vai falar. Tipo Gideão. Projeta. Gideão regulou. Disse: se tu apareceres amanhã para mim assim, se a lã estiver sequinha e o chão molhado, eu vou acreditar. Dúvida neurótica dele. Senhor, tudo bem, mas se amanhã a lã estiver molhada e o chão seco, aí eu vou acreditar. Ou seja, ele não está sensível para o que Deus está fazendo, não é? Então, assim,
Às vezes tudo que a gente quer é um sinal, é uma aparição, é uma teofania, é um anjo flutuando, não é? É um jacaré voando, é um limão rolando pela mesa. Então, assim, a gente precisa estar sensível, porque Deus vai falar. De alguma forma Deus vai falar. Mesmo o anjo aparecendo, muitas vezes ainda as nossas dúvidas estão ali, como no caso de Zacarias, né? Uhum, sim. O anjo aparece para Zacarias e Zacarias dá o maior pulo. Não, não pode acontecer. Eu estou nessa idade, a minha mulher é estéril e já também está madura. Sim. Dá o maior pulo. A diferença entre Maria, quando o anjo chega e diz para Maria o que vai acontecer, ela disse, eu não entendo, mas eu espero. Olha aí. Eu não entendo. E Zacarias era um típico neurótico, né? Era sempre com dúvida, sempre com dúvida, sempre com dúvida. Era um religioso que vivia cumprindo a religião dentro do templo. Que vivia executando a religião dentro do templo. De repente, Zacarias dá o maior pulo. Não, ei, eu já estou velho. O negócio já passou. A minha mulher, além de estéril, já passou das suas regras. Ou seja, havia uma promessa e havia uma descrença. Ou seja, aquilo que eu já disse repetidas vezes. A nossa humanidade, a nossa sensibilidade humana está acima da percepção espiritual e ouvir Deus falar. Paulo está dormindo sozinho, talvez preso, e o Senhor lhe aparece e diz, ei, Paulo, não sei se foi por um anjo, se foi uma voz, o que é que Paulo ouviu. Eu já tive a oportunidade, um dia eu vinha caminhando, ao entrar no povoado, montado em uma moto nova, tanque cheio de gasolina e a moto estanca. Eu abri as duas pernas, olhei para cima e disse, fala Deus, o que é que tu está querendo me dizer? A moto está cheia, a moto é nova. Não tinha por que estancar. A moto estanca, eu só ponho os pés no chão e disse, fala, Senhor. Diz o que é que tu quer dizer. E naquele dia eu vi coisas lindas que perpetuam-se na minha vida até hoje. Era uma caminhada simples. Estava vindo do serviço para ir almoçar. Então, o Senhor quer falar de forma simples, de forma modesta, daquilo que você possa ouvir e compreender. Agora, quando o nosso eu está exacerbado, as nossas dúvidas estão acima, o nosso ser humano, a nossa humanidade suplanta o nosso conviver com Cristo, o nosso sentimento, o nosso amor a Deus, é possível que a gente não perceba o Senhor falar. Sim. Sobre promessa, eu me lembro que algum tempo atrás ouvia do Benjamin uma coisa muito séria. Ele dizia que toda promessa de Deus tem sobre ela uma sentença de morte. E ela só poderá ser vivida pela única e estrita ação dele. Isso às vezes nos confunde, porque nós queremos ser o agente principal, né? O agente principal. E Deus coloca, como colocou em Zacarias, Abraão, em Ana, em Manoá, e aí vai uma sentença de morte. Não pode acontecer. Não pode acontecer. Mas vai acontecer. Não pode acontecer na minha dimensão, com meus recursos. Eu costumo dizer que toda vez que eu sonho, e esse sonho cabe dentro do meu bolso, é meu sonho. Porque os sonhos de Deus nunca vão caber dentro do meu bolso. Sempre serão maiores, para que eu dependa do pão nosso de cada dia. Oh, glória. Né? Dessa dependência diária, para que aquela promessa possa se cumprir, não é? Ou seja, que nós vamos ler mais adiante, a vida de Paulo, a ida de Paulo a Roma, não dependia daqueles 40 que estavam conspirando para matá-lo, né? Sim, claro. Que talvez até morreram de fome ou de castigo, né? Como disse a Lorde, não será que Alibaba nasce daqui? Quem sabe, né? Quem sabe Alibaba nasce daqui dessa história. Mas eu né? acho muito interessante, pastor João, que naquela noite, olha, Paulo vinha de um dia difícil, né? Foi um dia ali de colocar a lenha na fogueira, né? Um dia onde foi muito violento, muita coisa contra ele, mas ele ouviu a Deus ainda naquela noite, no final daquele dia. Muitas vezes a gente acha, estou passando por um momento difícil.
Não, Deus não vai falar comigo agora, né? E Deus se manifesta naquele momento tão difícil. Sim. Então, é isso aí que eu quero dizer, a esperança. Sim. Né? Muitas vezes a pessoa está dizendo, no momento da minha dor, Deus está falando contigo. Sim. No momento da tua dor, aí onde você está, no leito de hospital, Deus está falando contigo, através da pessoa que está cuidando de você, através da tua mãe que está cuidando de você. Olha, preste atenção, Deus, Ele está falando contigo. Basta apenas percebermos a ação do Espírito Santo de Deus. E naquela noite, foi uma noite em que Deus falou, calma, tudo que vai acontecer será para melhor. Sim. Olha, conta-se que uma grande enchente e o ribeirinho resolve subir ao telhado. Deus, eu esperar pela tua misericórdia e eu tenho confiança de que tu vais me resgatar. Passa a lancha do corpo de bombeiro, vamos descer que a enchente está vindo. Não, Deus vai me resgatar. Passa, por último, o helicóptero, joga a escada e diz, agarre, porque é a sua última chance. E ele não obedece, porque Deus vai me resgatar. Morre quando chega lá diante de Deus. Deus, tu falhou comigo. Disseste que ia me resgatar e eu morri, estou aqui. Filho, eu mandei o corpo de bombeiro, eu mandei a defesa civil. Eu mandei por último um helicóptero. Tu queria que eu saísse daqui para ir te resgatar, te tomar na mão? É uma fábula, mas é isso mesmo. Ele está falando, ele está nos resgatando pelo corpo de bombeiro, ele está nos resgatando por qualquer coisa, ele está nos falando através até de um pane que dá no carro, Sim. como aconteceu comigo na moto. Entendeu? Nós precisamos só estar atento para dizer, fala, Senhor, como Samuel, né? E era interessante que em Samuel, esse mesmo texto de Samuel que diz, fala que teu servo ouve, diz que Samuel servia ao Senhor sem, no entanto, conhecê-lo. Sem conhecer. Cara, como pode, né? A gente serve a Deus, mas não conhece a Deus, não é? É possível? Porque a gente obedeceu a cumprir protocolos. Ele aprendeu com Eli a servir a Deus. Então ele servia a Deus conforme Eli o ensinava, mas ele não conhecia Deus. O Jó também servia sem conhecê-lo. Né? Só te conhecer de ouvir falar. Isso. Gente, vamos tomar um cafezinho ali, vamos parar de falar da vida dos outros e vamos tomar nosso cafezinho. Gente, estamos de volta, esse é o quarto e último bloco da nossa programação. Antes da gente proceder à leitura do texto, quero só lembrar você de que toda terça-feira, às 19 horas pontualmente, nós temos uma live, quero convidar você para estar lá. O endereço da live é @Igreja da Colheita. É uma live que a gente tem chamado de No Divã da Graça. É um tempo oportuno da gente conversar sobre coisas da atualidade, falar um pouco sobre o poder do Evangelho sobre nossas vidas, sobre nosso posicionamento diante dos desafios da vida. Eu acho que essa próxima terça está imperdível. Estou preparando já a mensagem que a gente vai refletir na terça. E na quinta-feira, a partir das 19h30, também no @Igreja da Colheita, nós temos uma live. Mas esse encontro, ele também é presencial. O da quinta-feira, não de terça, o da quinta-feira é também presencial. Nós estamos aqui na rua Santo Antônio, número 14, bem no Recanto dos Vinhais, na curva do 90. E você é convidado para vir orar conosco. Estamos esperando por você. Todo domingo, às 9 horas da manhã, nós temos o nosso encontro terapêutico, que tem sido muito bom, muito legal. A gente tem discutido coisas também muito atuais. A gente tem aberto o coração, falado sobre coisas importantes e tem sido bom para quem tem vindo. Quero convidar você para estar aqui conosco, todo domingo. É o nosso encontro matutino, é um encontro terapêutico e eu quero convidar você para estar com a gente aqui. Muito bem, muito bem, muito bem. Nós vamos retomar a leitura. Queria pedir, querida Lloyd, que você lesse o capítulo 23 de Atos, a partir do versículo 11, para a gente ganhar sentido na leitura, né? Ok. Versículo 11. Naquela noite, o Senhor apareceu a Paulo e disse, tudo vai dar certo.
tudo vai acontecer para o melhor. Você tem sido minha boa testemunha aqui em Jerusalém. Agora será minha testemunha em Roma. No dia seguinte, os judeus tramaram um plano contra Paulo. Fizeram um juramento solene de que não iriam comer nem beber, até que ele estivesse morto. O pacto de assassinato foi firmado por cerca de 40 judeus e apresentado aos principais sacerdotes e líderes religiosos. Nós nos comprometemos, por juramento solene, a não comer nada enquanto não matarmos Paulo. Mas precisamos da sua ajuda. Envie uma petição ao concílio para que o comandante traga Paulo de volta, a fim de que vocês possam investigar melhor as acusações, e nós faremos o resto. Antes que ele chegue aqui, nós o mataremos. Vocês não serão envolvidos. No entanto, o sobrinho de Paulo, filho da irmã dele, ouviu-os planejar a emboscada, correu à fortaleza e contou a Paulo, que chamou um dos centuriões e disse: leve este rapaz ao comandante da guarda, ele tem algo importante a dizer. O centurião levou ao comandante e disse: o prisioneiro Paulo pediu-me que trouxesse este rapaz. Disse que ele tem algo urgente para dizer. O comandante tomou-o pelo braço e o levou para um lugar à parte. O que é? O que você tem a me dizer? Perguntou. O sobrinho de Paulo disse: os judeus estão tramando contra Paulo. Vão pedir que o Senhor leve Paulo ao concílio bem cedo, sob o pretexto de investigar melhor as acusações contra ele. Mas é uma armadilha para tirá-lo daqui. Eles vão matá-lo. Neste exato momento, mais de 40 homens estão procurando uma emboscada para ele. Todos fizeram voto de não comer nem beber até que o matem. A emboscada está preparada. Tudo o que eles estão esperando é que o Senhor o envie. O comandante dispensou o sobrinho de Paulo com a seguinte advertência: não diga uma só palavra a ninguém sobre isso. Em seguida, chamou 2 centuriões e ordenou: peguem 200 soldados para ir imediatamente a Cesareia, e também 70 cavaleiros e 200 lanceiros. Quero-os pronto para marchar às 9h da noite. Vocês vão precisar de 2 mulas para Paulo e para a bagagem dele. Vamos levar esse homem são e salvo ao governador Félix. Depois escreveu a seguinte carta: de Cláudio Lísias ao muito honrado governador Félix. Saudações. Resgatei este homem de uma multidão judaica. Eles o prenderam e estavam prestes a matá-lo, quando eu soube que ele era cidadão romano. Então enviei meus soldados, querendo saber o que ele tinha feito de errado. Apresentei-o ao concílio deles. Descobri que o motivo eram diferenças religiosas entre eles, mas nem de longe algo que possa ser considerado crime. Soube também que fizeram um plano para matá-lo. Decidi que, por segurança, seria melhor levá-lo daqui quanto antes. Por isso, eu o estou enviando ao Senhor. Avisei aos acusadores que ele está agora sob nossa jurisdição. Em seguida, seguindo ordens, os soldados levaram Paulo na mesma noite, em segurança, até Antipatríade. Que nome, hein? Uhum. Mas é isso mesmo. Não. De Quando manhã. tiver uma neta, eu vou botar esse nome. De manhã, voltamos aos seus alojamentos em Jerusalém, enviando Paulo para Cesareia, sob a guarda da cavalaria, que entrou em Cesareia e entregou Paulo e a carta ao governador. Depois de ler a carta, o governador perguntou a Paulo de que província ele era. Da Sicília. Não, da Cilícia. Não, da Cilícia, isso mesmo. Da Cilícia foi a resposta. Então ele disse: vou cuidar do seu caso quando seus acusadores se manifestarem. E ordenou que Paulo ficasse detido nas residências oficiais de Herodes. Uhum.
Olha que loucura. Quero começar aqui com o jejum dessa gente. Parecendo um ato altamente espiritual, eles decidiram jejuar Para matar. para matar. Olha que loucura. Onde cabe uma loucura dessa? Só na cabeça dos loucos, dos desvarados, que fazem um voto, né? Eles estão votando a Deus, Adeus. E o planejamento deles é matar Paulo. Como se Deus se agradasse de uma coisa dessa. João, a religião cega. Desculpe, a gente está batendo muito forte nessa coisa da religião, mas ela cega. Ela neutraliza a palavra. Lembra que Jesus diz? A tradição de vocês, Tem invalidado ela os tem mandamentos? invalidado o mandamento. Então, é possível que a gente esteja tão fanaticamente, tão adoecido fanaticamente, obstinado por alguma coisa e achando que Deus está aprovando isso. Com nossas atitudes carnais travestidas de espiritualidade. Não tem nada a ver com o voto deles, mas não é raro se encontrar pessoas que oraram a vida inteira e estão nos hospícios hoje. Sim, claro, João. Claro, porque a doença, a religião adoece. Por que Cristo veio? Para acabar com esse espectro religioso que adoece a vida das pessoas. Jesus foi um grande facilitador da caminhada dos seres humanos. Ele é o próprio caminho. Então, assim, de olho na saúde mental das pessoas, Jesus propôs reconciliação. Jesus propôs uma vida de perdão. E esses caras estão fanatizados. Temos hoje, e assim, estou batendo como um martelo nessa tecla, nós temos uma igreja fanatizada, ideologicamente fanatizada, que está pronta para apedrejar, para matar a oposição. A oposição dos seus pensamentos, da sua ideologia, da sua dogmatização. Se não pensa como eu, é meu inimigo. Enquanto que a proposta do Evangelho é transformar inimigos em amigos. Né? Orem por quem persegue vocês. Talvez não entendessem o que Jesus estivesse falando, e a oração pode ser aquela: Senhor, acaba com a vida desse desgraçado. Mas não era isso que Jesus estava propondo. Por aí. Não era isso que Jesus estava propondo. Quando ele diz, amai os vossos inimigos, a proposta de Jesus é a mesma oração de Davi, é transformar inimigos em amigos, é mudar o cenário, é uma grande onda de amor. Quando eu me converti, tinha umas músicas que falavam muito sobre amor naquela época, né, dentro da igreja. E eu estava empolgado com essa história de amor. Eu estava assim, tomado por aquela proposta de amor, não é? E me apaixonei pela essa proposta. E quando eu comecei a ver, a igreja começou a se mover noutra direção, na direção mais miliciana. Sim, é uma geração que eu estou dentro da igreja, há 40 e poucos anos. Nesses 40 e poucos anos, a igreja foi se distanciando daquele fundamento do amor e se envolvendo politicamente com as questões da vida, e se esqueceu de que o reino de Deus não é comida nem bebida. A igreja se esqueceu que o reino de Deus não é deste mundo. A proposta de Deus não é transformar o Palácio do Planalto numa catedral. Nós estaríamos arruinados se isso acontecesse. A proposta de Deus é a proposta da pacificação dos homens. Quem está encharcado pelo Evangelho não decide matar ninguém, mas está disposto até morrer por ele. É assim que nós estamos ouvindo deste cidadão que nós estamos comentando sobre a vida dele. Se é para ir a Jerusalém, é plano divino, eu vou. Se for para morrer lá, não tem problema. Contanto que ele seja glorificado.
contanto que se cumpra em minha vida o propósito dele. Mas em nenhum momento, depois que Paulo sai daquela condição de religioso para uma condição de servo de Cristo, não há uma acusação de Paulo contra ninguém. Sim. Não há uma ameaça de Paulo contra ninguém. Até quando ele acusa o sumo sacerdote aqui de hipócrita e descobre que ele é sumo sacerdote, ele pede desculpas. Sim, mas que era hipócrita, era. Era a condição de Paulo, mesmo sabendo que o cara era hipócrita. Aham. Está lá Estevão morrendo pelas mãos de quem ele conhecia que eram verdadeiros hipócritas. Estavam matando em nome da lei e burlando a lei, mas em nenhum momento ousa Estevão acusá-los. Sim. Esse é o perfil. Não é que nós tenhamos que ser mártires nessa condição. Isso foi naquela época. Ainda acontece aqui e acolá. No Brasil não existe a condição. Mas aqueles que servem, aqueles que se decidem a servir a Cristo, suportam, na verdade. Entendem que essas ameaças, 40 homens querendo matá-lo, é simples. É só entrar pelos caminhos legais. Deus sempre tem um sobrinho ali só à espreita. Um sobrinho escondido na manga, né? Escondido ali para denunciar um plano ardil desse. Há sempre um servo. Sim, é verdade, João. Então, são os projetos de Deus, a forma que Deus age. João, Cláudio não era um crente. E os crentes estavam cegos e Cláudio estava vendo. Na carta dele para Félix, ele diz: eu descobri que o motivo eram diferenças religiosas entre eles, mas nem de longe algo que possa se considerar crime. O cara discerne, viu? Mas a religião cegou. A religião cegou os saduceus, a religião cegou os fariseus e os outros meninos que estavam lá. Vieram de rolo aí. Vieram de rolo. Então, assim, estavam cegos às diferenças religiosas, que não eram crimes, mas estava sendo criminalizado de tal maneira que pediam a morte de Paulo. Não era uma coisa qualquer, não era um atrito doutrinário simples de ser debatido. Era um atrito doutrinário cujo alvo era matar Paulo. Os caras estão jejuando, estão invocando o Todo-Poderoso, como se o Todo-Poderoso estivesse com eles. Gente, nem sempre os nossos intentos boçais, Deus vai estar nos apoiando. Deus está comigo. Pode não estar. Se o teu intento é boçal, se o teu intento é esse tipo de conduta, não é? Deus não vai estar contigo. Pode jejuar, pode subir o monte, pode descer o monte de joelho, pode subir a escadaria da Penha de joelho, pode ir da catedral até São José do Ribamar, com a vela na mão, queimando sua mão com a cera. Tolo, né? Não vai acontecer nada. Entende? Porque são intentos carnais, humanos, desse tricô religioso, não parte da misericórdia, não parte da compaixão, não parte do querer ouvir. Gente, toda guerra partirá da falta de diálogo. Se houver falta de diálogo, não haverá paz. Paulo propunha um diálogo e esses caras não queriam ouvir Paulo. O que eles queriam era matá-lo. Era acabar com a mensagem, não só com o mensageiro, mas era acabar com a mensagem, porque estava incomodando o negócio deles. Queriam Paulo de volta a Jerusalém, Sim. porque era a terra da autoridade deles, né? Exatamente. Os sacerdotes. Exatamente. Lá em Roma, né? Eles não tinham esse poder. Então, tramando para mandar de volta, onde ali eles tinham toda a autoridade, e condenar e matar. Que loucura isso, cara. Insanidade total. Quando tu dizes que essa confiança insana, eu, uma certa vez na oficina, encontrei um amigo, e ele me falando: eu quero vender o meu caminhão. E eu disse o valor que o caminhão dele valia. Eu conhecia, eu tinha caminhões. Na época, da mesma forma, tinha vendido, tinha comprado por necessidade. Então, ele diz: não, mas eu vou vender o meu por tanto, ou seja, majorando ali 30%. Eu disse: mas meu irmão, teu caminhão vale esse valor. Esse valor, o valor justo, de mercado, né? O valor justo. Não, mas eu tenho um Deus que vai me fazer vender por tanto. Olha aí.
Ele disse: eu não quero esse teu Deus que tira do meu bolso para colocar no teu. Esse teu Deus para mim não serve. Que tira do que é meu, do meu bolso, para colocar no teu ou do bolso dos outros. Sim, cara. João, pegando carona nessa tua fala, desculpe te atropelar. À vontade, é isso mesmo. Há balcões sagrados e púlpitos profanos. Há púlpitos profanos e balcões de negócios sagrados. Como eu posso invocar Deus para o meu lucro e seu prejuízo? Olha a cabeça desse cara. Deixa eu te cortar aqui rapidinho. Hoje pela manhã atendi alguém lá no nosso comércio. O preço da nossa mercadoria X. Ela é uma dona de uma venda, um restaurante. Está se arrastando. Eu peguei, tirei todo o lucro e disse a ela: olha, vou lhe vender a preço de custo porque eu preciso que você cresça. E crescendo você tem muito mais possibilidade de comprar com a gente e nos dar mais lucro. Ela sorriu e levou a mercadoria. Não obstante, eu tenho visto muita gente, muito pregador, muito pastor subir lá na tribuna e chamar maldição ao crente porque não traz o dízimo. Olha que loucura. É o balcão sagrado e o púlpito profano. Amaldiçoar chama crente de ladrão porque não tem trazido o dízimo à casa chamada de Deus. Dita, né? Sim. João, é uma época difícil, porque assim, os crentes cada vez leem menos as Escrituras, menos conhecem sobre Jesus, menos conhecem sua fala e menos encarnam sua fala. Então, é o protocolo para eles que é importante. É o ambiente cultico que para eles é importante. A pseudo-fidelidade no dízimo. Sim. E na participação nos cultos. Sim. Presenciar a sua presença lá. Não é nem a participação, é a sua presença. Cara, é assim, é de endoidar o rumo que a gente está tomando. Nosso discurso é um discurso de alerta, né? Pode ser que a gente não esteja agradando boa parte dos que estão ouvindo. Não é que eu não me importe com isso, né? Eu sempre gosto de ser agradável. Mas quando a gente denuncia, a gente pode até perder a cabeça, mas a gente não pode se silenciar com os rumos que a igreja da nossa época está tomando. Eu tenho dito, cara, repetidamente, a igreja tem se parecido pouco com Jesus. Ela tem assumido um papel na sociedade que tem extrema tragédia proposta para a humanidade. A igreja deixou o evangelho para abraçar um espectro. E isso tem adoecido muita gente. Muita gente, muita gente. Um dia nós vamos discutir muito especificamente sobre os males. Eu sempre me lembro da fala de Paulo aos Coríntios, né? Que diz: vocês se reúnem, é para pior. Vocês se reúnem é para piorar a vida das pessoas, não é para melhorar. Então, é possível que uma igreja se reúne para piorar a vida das pessoas, não para melhorar. Eu tenho visto isso, assistido isso de camarote. Isso me indigna. Isso me deixa como pregador do evangelho. Eu não sou um grande pregador do evangelho. Eu sou um falador do evangelho, um anunciador de Jesus. Um vivedor do evangelho. Um vivedor do evangelho. Eu não me considero lá um grande pregador. Outro dia alguém me chamou para fazer um congresso de... Eu digo: não, convide o outro. Você está com a pessoa errada. Eu não vou causar esse impacto que você espera. Me dê um assunto para eu pregar. Eu digo: cara, eu vou pregar tudo diferente do que você pensa, eu vou frustrar seu evento. Então não me chame. Eu não sou esse pregador que você está esperando. Não, mas eu ouço o senhor pela rádio, lhe assistia tanto pela TV, eu queria que o senhor fosse lá. Eu disse: cara, eu acho que eu não vou abrilhantar a sua festa. É melhor convidar outro, sinceramente, porque eu não sou esse pregador. Eu digo as verdades do evangelho com delicadeza, eu não sou agressivo. O tema que você me deu é agressivo, bota o pessoal no inferno. Eu estou querendo evitar que isso aconteça na cabeça das pessoas, não? Eu não vou fazer crente se sentir culpado, mas se sentir salvo e livre, né? Sim, livre.
Então, assim, é complicado uma igreja que vai se parecendo cada vez menos com Jesus. Eu amo aqui quando aparece esse sobrinho de Paulo, do nada, né? Eu descobri esse sobrinho aqui, porque ele é esse denunciador, né? Muitas vezes é essa nossa fala, denunciar algumas coisas. Ele aparece aqui com essa finalidade, não é à toa que Lucas traz esse sobrinho de Paulo para fazer essa denúncia. E daí, a partir desse sobrinho, apareceu as verdades, né? E esse sobrinho foi tão bem acolhido que ele foi pego pelo braço, por Cláudio Liza, viu? É verdade. Eu estou me incomodando com isso aqui desde ontem. Ele foi pego pelo braço. Não foi senta aí. Não, sente aí. Entendeu? Ou seja, levar uma mensagem que requer crédito, normalmente lhe traz respeito. Sim. Sim, verdade. Respeito. Verdade. Então, pregar uma mensagem que está aí pelas redes sociais, que mereça crédito, lhe traz respeito. Mas pregar qualquer coisa que vem do teu íntimo ou da tua vontade de fazer, normalmente não atrai a nada. E foi por causa dessa mensagem dele que Paulo foi aqui, né, guardado, bem guardado, quase 500 homens, né? Uma cavalaria aqui, lanceiros, ainda 2 mulas para levar roupa, bagagem de Paulo e Paulo. Verdade. Então foi maravilhoso isso aqui, esse livramento, essa guarda a favor Nunca de vi Paulo. uma guarda tão equipada Não assim. é né? um verdadeiro exército. Era um servo de Deus, meu irmão. Quantos milhares de anjos tem por aí se acampando guardando na estrada que tu vai passar, entendeu? E os perigos estão lá e de repente ele desce ali uma miríade te livra. Sim, é verdade, gente. Queridos, estamos aqui. Eu queria tanto contar uma experiência que eu tive, mas não vai dar tempo. Já estamos chegando nos segundos finais aí do nosso programa, convidando você para estar conosco agora, terça-feira, às 19 horas, pontualmente, no Instagram, no @Igreja da Colheita, com a nossa live no Divã da Graça, não é? E toda quinta-feira, às 19h30, nosso encontro de oração, que é presencial, mas também é transmitido pelo Instagram para aqueles que não podem vir, estão longe, enfim. E todo domingo, a partir das 9 horas da manhã, o nosso encontro terapêutico, e quero convidar você para estar conosco um domingo desse aí pela manhã. E o nosso culto noturno, que ele acontece a partir das 18h30 e transmitido pela Rádio 92 a partir das 19 horas pontualmente. Eu te desejo uma semana abençoada, uma semana feliz. Shalom, meus queridos. Foi muito bom estar com vocês. Shalom. Forte abraço a todos vocês.